Imagine a cena. Nós estamos no ano de 1816, no interior do estado de Nova York, numa fazenda em Lower Hampton, e um homem de 34 anos se assenta à mesa, numa mesa de madeira bem rústica, para estudar. Este homem não é um pastor, ele não é um teólogo formado em um seminário, ele é apenas um ex-militar, um fazendeiro que até pouco tempo atrás era um homem cético. Esse homem é Guilherme Miller. Miller foi um homem deísta. E o que isso significa? Significa que ele acreditava em Deus, mas não acreditava que a Bíblia fosse revelada. Para ele, a Bíblia era cheia de contradições, era cheia de fábulas, eram coisas sem lógica. Mas depois de uma experiência que Miller teve, uma experiência pessoal profunda, ele decidiu dar uma chance à fé. Só que Miller tinha uma mente muito lógica, muito matemática. Ele precisava que a fé fizesse sentido, ele precisava de uma fé muito racional. Então ele disse para si mesmo, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ser perfeita, ela não pode ter contradições, ela tem que ser explicável. Então, ele tomou uma decisão radical. Ele decidiu estudar a Bíblia inteira, versículo por versículo, e não avançar para o próximo até ter entendido o anterior. Mas aqui está o detalhe que muda a nossa história. Miller não tinha uma biblioteca teológica, ele não tinha comentários bíblicos, dicionários de grego, softwares de computador. Na mesa dele, existiam apenas 2 livros. O primeiro, é claro, era a Bíblia, e o segundo era uma ferramenta chamada Concordância Bíblica de Cruden. Você sabe o que é uma concordância? A concordância é um livro de índices. Se você procurar uma palavra, por exemplo, a palavra trombeta, a concordância te dá uma lista de todos os lugares onde a palavra trombeta aparece na Bíblia. E foi com essa única ferramenta, na mão de Guilherme Miller, que ele desenvolveu o seu método. Ele começou a ligar os pontos, ele ligava a palavra em Daniel com a palavra em Apocalipse, a palavra de Mateus com uma palavra em Zacarias, e então ele criou um sistema lógico, fechado, um sistema matemático. Nós temos um historiador no Adventismo, muito conhecido, George Knight, e ele diz que Miller aplicou o realismo do senso comum à Bíblia. Para ele, a Bíblia funcionava como a física de Isaac Newton. Era só juntar as peças certas que o resultado seria óbvio. Deus abençoe esse esforço? Sem dúvida, sem dúvida. Foi assim que Miller descobriu as profecias, especialmente aquela das 2.300 tardes e manhãs, e foi assim que nasceu o movimento adventista. Mas o que acontece quando uma igreja mundial, no século XXI, continua usando o método de um fazendeiro do século XIX que tinha apenas uma concordância na mão? O que acontece é que nós transformamos a limitação de Miller em uma regra de ouro para nós. Para garantir que não estava inventando as coisas da sua própria cabeça, o Guilherme Miller escreveu 14 regras de interpretação. Ele publicou essas regras em 1840. Era o seu método científico. E hoje eu quero focar numa regra, a regra número 4. Foi essa regra que definiu a teologia adventista por quase um século. Presta atenção no que a regra diz. Ela diz assim: para compreender a doutrina, eu reuni as escrituras sobre o assunto que desejais saber. Se então a vossa teoria se formar em contradição, não podeis estar em erro. Parece perfeito, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Mas lembre-se da ferramenta que estava na mesa de Guilherme Miller, uma concordância bíblica. Quando Miller dizia reuni todas as escrituras sobre o assunto, na prática ele estava dizendo reúna todos os versículos onde a palavra-chave aparece. E é aqui que mora o perigo. Miller criou um método baseado na verbalização. Eu vou dar um exemplo prático de como isso pode dar errado se você não tomar cuidado. Eu já citei em um vídeo há algum tempo atrás, que se você estiver estudando sobre fermento, você abre uma concordância bíblica e procura a palavra fermento. Você encontra então em Mateus 13, verso 33, Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento que levedou toda a massa. Aqui nesse contexto,
fermento é algo bom e o crescimento é o crescimento do evangelho, é algo maravilhoso. Mas se você continua as leituras da lista, você vai encontrar 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, onde Paulo diz que nós para todos nós, para não celebrarmos a festa, que ele está se referindo à Páscoa, com o fermento da maldade. E nesse caso, fermento é algo ruim, é o pecado. Se você seguir a regra 4 de Guilherme Miller, cegamente, reunir todas as escrituras sem contradição, você entra em curto-circuito. Você vai tentar forçar o texto de Jesus a falar de pecado ou vai forçar o texto de Paulo a falar do evangelho. O método de Miller ignora um princípio básico da linguagem que nós chamamos de semântica. As palavras mudam de sentido dependendo de quem fala e do contexto. Para o Dr. George Knight, o problema de Miller não era a sinceridade. O problema é que ele tratava a Bíblia como um dicionário plano. Ele achava que a palavra fogo em Apocalipse tinha o que significar a mesma coisa que fogo em Pedro, que tinha que ser igual ao fogo de Malaquias. Isso funcionou para descobrir datas proféticas? Sim. Mas por quê? Porque em Daniel e Apocalipse os símbolos, as bestas, os dias, os chifres, realmente seguem um padrão consistente. A regra 4 foi perfeita para descobrir o santuário e os 2.300 anos. Mas quando a gente tentou usar a mesma regra para definir teologia e comportamento, nós começamos a criar problemas. Nós começamos a pegar a palavra joia no Antigo Testamento e a palavra joia no Novo Testamento e criar uma doutrina universal, ignorando que em um lugar era símbolo de bênção e no outro era símbolo de orgulho. Nós transformamos a concordância em nosso cérebro e paramos de fazer uma pergunta vital. O que o autor da Bíblia quis dizer? Nós passamos a perguntar apenas onde mais essa palavra aparece. E agora é provável que você esteja se perguntando se esse método da concordância tem falhas. E se ele tem falhas, por que a igreja usou esse método por tanto tempo? Por que nós aprendemos a dar estudo bíblico assim? E a resposta está na história. O historiador adventista Alberto Tim, muito conhecido no nosso contexto brasileiro, ele explica que o adventismo passou por fases. A fase dos pioneiros era uma fase de guerra. Nós éramos um grupo pequeno, atacado de todos os lados, atacavam o sábado, atacavam o santuário, atacavam a mortalidade da alma. E quando você está numa guerra, você não precisa de um tratado de sociologia, você precisa de munição. E a quarta regra de Guilherme Miller transformou a Bíblia em uma caixa de munição. O método de concordância era perfeito para poder vencer debates. Se um pastor batista atacasse o sábado com um versículo, o pioneiro adventista puxava sua concordância, achava 5 versículos com a palavra sábado e vencia o debate. E assim nós criamos uma teologia que seria mais uma teologia de trincheira. Nós aprendemos a usar o versículo como balas de canhão, mas o objetivo, ele está anuviado, porque o objetivo da Bíblia não é necessariamente ficar usando a Bíblia como arma contra inimigos. O objetivo da Bíblia é outro, e o objetivo do Adventismo também é outro. O objetivo do Adventismo é se aprofundar no texto, é entender o texto. Bem, o método de Miller, ele funcionou. A igreja sobreviveu, só que o tempo passou, a guerra mudou, a igreja cresceu, a igreja começou a dialogar com o mundo acadêmico, e nós percebemos que não dá para viver numa trincheira para sempre. A partir da década de 1950, especialmente nos anos 80, os teólogos adventistas começaram a notar as falhas nesse método de Miller. Eles notaram aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Que ligar os textos só pela palavra-chave pode criar heresias. Então a igreja tomou uma decisão muito corajosa. 1986, no Concílio Anual no Rio de Janeiro, a igreja voltou o documento oficial Métodos de Estudo da Bíblia. Nesse documento, a igreja disse que nós não rejeitamos a inspiração,
mas nós rejeitamos o método de prova textual isolada. A igreja oficializou o método histórico-gramatical. E isso, na prática, significa que nós paramos de ler a Bíblia como uma concordância mágica e começamos a lê-la como a literatura revelada. O Dr. Alberto Tim diz que essa foi uma transição de fase, da fase apologética, da fase da defesa do adiantismo, para a fase teológica, para a fase da compreensão bíblica. Nós não queremos mais apenas provar que estamos certos. Nós queremos entender o que Deus disse. Mas aqui está o problema. A liderança da igreja mudou. Os seminários, o SALT, o NASP mudaram, mas a cultura na igreja local ainda não. Muitos de nós ainda estamos operando com o software do século XIX. Nos nossos púlpitos, nós ainda ouvimos sermões que são apenas uma salada de versículos ligados por uma palavra-chave e ignoramos totalmente o contexto. Nós estamos honrando Guilherme Miller quando reconhecemos o que ele fez com o melhor que ele tinha, com a melhor ferramenta, a concordância. Mas nós estamos desonrando a Deus quando, tendo ferramentas melhores hoje, as ferramentas de interpretação, de história, de contexto, nós insistimos em usar a ferramenta limitada do passado. Não é uma traição aos pioneiros querer estudar a Bíblia com mais profundidade. Pelo contrário, os pioneiros eram o povo da verdade presente. O que os pioneiros queriam era a luz disponível. E se Miller estivesse vivo hoje, ele não estaria usando apenas uma concordância. Ele estaria usando as melhores ferramentas de interpretação para entender a profecia. Amigos, vocês podem entender o porquê que isso aqui importa tanto? Por que eu estou gastando tanto tempo falando de um fazendeiro do século XIX e das regras de interpretação? É porque a insistência no método de concordância, o método de catar palavra-chave, está criando uma crise silenciosa na nossa igreja. É um efeito bumerangue. Funciona assim: nós queremos ensinar um princípio correto para a igreja, por exemplo, a modéstia cristã, mas em vez de fazer um trabalho difícil de estudar os princípios bíblicos, nós usamos o atalho da regra 4 de Miller. Nós corremos para uma concordância, achamos as palavras enfeite, ouro, jogamos esses versículos no povo como se fossem leis absolutas, e então nós citamos Isaías 3 para proibir o uso de joias. Dizemos: olha aqui, Deus vai tirar os anéis e os enfeites das filhas de Sião. O argumento parece muito forte. A pessoa até aceita tirar os brincos, mas aí essa pessoa cresce, ela vai para a faculdade, ou ela simplesmente decide ler o capítulo inteiro de Isaías 3 em casa, e o que ela descobre? Ela descobre que naquele mesmo texto, Deus também promete tirar as capas, os espelhos e as bolsas. E aí ela percebe o contexto. Deus não estava proibindo o objeto anel. Deus estava julgando o orgulho e a autossuficiência daquelas mulheres ricas que oprimiam os pobres. O problema não era o metal no dedo, era o ídolo que estava no coração. E o que acontece quando o membro descobre isso? O bumerangue volta. Ele se sente enganado e, na maioria das vezes, ele joga fora o princípio da modéstia junto com o argumento errado. O método texto-prova cria ateus da própria tradição. Nós estamos criando uma geração que acha que a nossa mensagem não se sustenta simplesmente porque nós a apoiamos em muletas teológicas frágeis. Se tivéssemos usado o método histórico-gramatical desde o início, nós teríamos ensinado que modéstia é um princípio eterno de não chamar atenção para si mesmo, da economia, do foco no interior. E isso é sólido, isso convence, isso sobrevive a qualquer teste exegético. Mas quando nós continuamos viciados na concordância de Miller, procurando palavras em vez de significados, nós vamos continuar fabricando regras culturais que desmoronam no primeiro sopro de estudo sério. Guilherme Miller foi um gigante, ele foi um homem certo, na hora certa, com a ferramenta certa para aquela época.
Sem a regra 4, talvez nós nunca tivéssemos entendido as 2.300 tardes e manhãs. Nós honramos a memória dele. Mas a melhor forma de honrar um pioneiro não é congelar no tempo onde ele parou. É pegar a tocha que ele acendeu e levar adiante. Miller usou uma concordância e uma vela. Nós temos a luz da exegese, da história, do espírito da profecia. Nós temos o dever sagrado de pregar uma mensagem que seja biblicamente à prova de balas. Nas próximas semanas, aqui no canal, nós vamos fazer alguns desafios. Nós vamos pegar alguns temas mais polêmicos do Adventismo, aqueles que sempre geram briga, música, cinema, vestuário, joias, e nós vamos reler esses temas, não com a regra 4 de Miller, mas com a analogia das escrituras, o método histórico-gramatical. Talvez a gente descubra que algumas coisas que nós proibimos, a Bíblia não necessariamente proíbe. E talvez a gente descubra que algumas coisas que nós permitimos, a Bíblia condena severamente. Então, se você tem coragem de descobrir o que é esse tipo de adventismo mais bíblico, mais embasado naquilo que os nossos pioneiros nos ensinaram, que é uma tradição bíblica pura, separado do tradicionalismo da cultura, quero te convidar a me acompanhar nessa jornada. Se inscreve aqui no canal e lembre-se, a verdade não tem medo de investigação. Eu sou Ricardo Nogaroto, pastor da Ativa, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus te abençoe profundamente.